Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Eu vos convido a uma palavra de Deus essa noite, a uma reflexão no texto aos Efésios capítulo 5, onde disse o presbítero Edeneval. Eu lhe convido a abrir o código divino, código de Deus, a Bíblia Sagrada, capítulo 5 de Efésios, e iremos ler a partir do versículo de número 14, aos Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Meus amados irmãos, nós lemos um texto da palavra de Deus que é uma carta, uma epístola do apóstolo São Paulo, direcionada à igreja aos Efésios. Esta igreja aos Efésios, a partir do capítulo 18 e o capítulo 19, a Bíblia faz menção à segunda e à terceira viagem de Paulo. E na terceira viagem, Paulo já tinha deixado Áquila e Priscila pregando o Evangelho, e quando chegou lá, Paulo encontrou-se com alguns daqueles discípulos que tinham ouvido a mensagem, e Paulo questionou a eles se eles conheciam o poder do Espírito Santo e se eles tinham sido batizados no Espírito Santo. E eles, voltando para Paulo, disseram: nós nem ouvimos falar o que seja Espírito Santo. Então, a Bíblia registra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e eu faço questão de ler com os irmãos. Quem puder deixar a Bíblia aberta para que nós possamos ler alguns textos da palavra de Deus. Capítulo 19, capítulo 19, versículo de número 11, versículo de número 5, aliás, que diz assim: e ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. E eram todos 12. Então, naquele momento, Paulo, pelo poder do Espírito Santo, estava ovacionando a criação de uma nova igreja, a igreja de Éfeso. O versículo de número 11, do mesmo capítulo 19, ele diz que o ministério de Paulo naquela cidade era um ministério em que Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. Então, passaram-se os anos e Paulo foi preso pela segunda vez em Roma, e lá da prisão Paulo escreveu essa magnífica carta aos irmãos de Efésios. Esta carta, ela é basicamente dividida em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai discorrer sobre as principais doutrinas
do cristianismo, como salvação, como santidade e entre outras. Do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo vai mostrar na prática como o cristão deve se portar, ou melhor, como o cristão deve se comportar diante dessas tais doutrinas, esses ensinamentos cristãos. Então, nós estamos diante, irmãos, só para os irmãos terem uma noção, de uma cidade que era uma cidade muito próspera na sua época, era uma capital muito rica, era um local onde as pessoas tinham grandes comércios, e nesta cidade de Éfeso existia uma idolatria enorme. Os historiadores dizem que naquela cidade existia um templo magnífico que foi construída a deusa Diana, em outras culturas era a deusa Afrodite. Este templo durou cerca de 220 anos para ser erguido e foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, era um templo gigantesco. Então, nós estamos diante de uma cidade que era totalmente idólatra e os desafios para o evangelho seriam grandes para Paulo. Mas, irmãos, graças a Deus que o mesmo Deus que operou na vida de Paulo, fazendo milagres extraordinários, ele continua vivo, continua eficaz, continua no seio da sua igreja, e nós podemos esta noite adorá-lo porque ele está vivo e ele é real. Glória a Deus. Então, os desafios que Paulo ia enfrentar eram os desafios enormes. Eu escrevi aqui alguns desafios que Paulo iria enfrentar para pregar o evangelho naquela cidade. O capítulo 5 do livro de Efésios e o versículo de número 1, ele diz assim, capítulo 5, versículo de número 1 de aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, esta expressão, sede, pois, imitadores de Deus, a palavra imitar, do grego, ela vem com a expressão de mímica. Então, alguns dizem que para se ser um bom orador na época, era preciso ter 3 coisas: a teoria, que era o conteúdo para pregar, para ensinar; a mímica, que era o gesto de fazer algo para que as pessoas entendessem melhor; e a prática de vida, para que quando as pessoas olhassem para você, dissessem assim: eu vejo aquele irmão e ele está falando realmente o que ele vive, o que ele prega é realmente o que ele vive em casa, é o que ele vive na rua, é o que ele vive na escola, é o que ele vive aonde ele for, ele é daquela maneira, daquele jeito. Então, nós podemos olhar para ele e enxergar que Cristo está dentro dele. Então, ser imitadores de Deus não é ser semideuses, não é querer tomar o lugar de Deus. Quando Paulo está falando de seres imitadores de Deus, Paulo está falando no modo de olhar para Deus, o modo que você enxerga Deus, como um filho enxerga o pai. O exemplo que o pai dá, o filho quase sempre vai seguir aquele exemplo, quase sempre vai imitar. Se o exemplo for bom, glória a Deus, o filho vai seguir aquele bom caminho. Se o exemplo for ruim, o filho vai seguir também aquele exemplo ruim. Então, Paulo estava dizendo basicamente que nós devemos imitar a Deus em 2 aspectos. Primeiro, nós precisamos imitar a Deus no amor. O amor, irmãos, é o mecanismo que move toda a vida. Se você não consegue amar o seu irmão que está vendo, a Bíblia diz: como que você pode amar a Deus que não vê? Então, o amor, ele é a base, o alicerce fundamental para que nós consigamos professar que realmente somos verdadeiros cristãos. Eu gosto dessas epístolas porque elas são tão diretas nas doutrinas básicas que nós devemos nos firmar. Só não vê quem não quer. Então, quando eu consigo amar aquele que está do meu lado, automaticamente a Bíblia está dizendo que eu consigo amar a Deus. Agora, vamos ver alguns aspectos deste amor. Primeiro, esse amor deve ser condicionado ao perdão.
Uma das características do amor é saber, é ter, é conhecer e é executar o perdão para as pessoas. Irmãos, se eu me confesso como cristão e não consigo perdoar alguém, os meus conceitos precisam serem confrontados com a santa palavra de Deus. Existem pessoas que guardam mágoas e vai avançando por anos a fio. Aquela mágoa vira uma raiz de amargura. Ela não consegue se libertar, não consegue ser feliz, não consegue perdoar o filho, não consegue perdoar o marido, não consegue perdoar a esposa, não consegue perdoar ninguém. Eu tenho a certeza que Jesus nos trouxe aqui esta noite para dizer a mim e a você: libere o perdão. Libere o perdão. Isso vai te libertar de mágoas, de amarguras profundas, de raízes que firmaram dentro de você. Uma vez eu li um livro, e neste livro o rapaz conta, se não me engano é Maravilhosa Graça, o título do livro, e ele diz que alguém acabou um casamento porque não conseguiu perdoar a esposa ou o esposo por uma briga por causa de um sabonete. Uma coisa tão fútil, uma coisa tão pequena, mas se acabou o casamento por causa de um sabonete. Então, irmãos, nós precisamos ter em nossa mente que assim como Cristo perdoou em nós o imperdoável, você sabia que Cristo perdoou em nós o imperdoável? Perdoe o seu irmão que está do seu lado. Libere o perdão para alguém. Saia daqui e converse com alguém e diga: meu irmão, me perdoe, eu sei que eu errei e nós precisamos caminhar para os céus. Esse amor, ele se caracteriza pelo perdoar. Esse amor também se caracteriza como um amor sacrificial. Ou seja, você consegue sentir a dor do próximo como se fosse a sua própria dor. Deixa eu te dar um exemplo. Lucas capítulo 7. Vamos ler. Lucas capítulo 7, o versículo de número 13. Lucas capítulo 7 e o versículo de número 13. Diz assim: ao vê-la, o Senhor se moveu de íntima compaixão e disse: não temas. A palavra compaixão, ela significa literalmente sentir a dor do seu próximo como se fosse a sua própria dor. Naquele momento, com todo o sofrimento, a mulher já era viúva, já tinha e agora perdeu o filho. Jesus sentiu na pele a dor que ela estava sentindo. Isso é ter compaixão, é saber que alguém está necessitado e você, quando for dobrar os joelhos ou quando puder ajudar, dizer: meu Deus, me dê condições para que eu possa ajudar o meu irmão. Eu estou sentindo na pele a dor que ele está sentindo. Nós precisamos, irmãos, sermos mais comovidos por essa graça de Deus. Nós estamos vivendo em um sistema em que as pessoas são egocêntricas, em que as pessoas só pensam no seu próprio bem-estar, e alguns até dizem: se eu estou bem, o resto é resto. Quem quiser que se vire. Mas, ao sermos confrontados com esta palavra, glória a Deus, todo egocentrismo, todo pensar em mim, Jesus diz: não, o pensamento do cristão deve ser coletivo, o pensamento do cristão deve ser abrangente, porque Cristo não morreu só por você. A Bíblia diz que Cristo morreu por todos. Aleluia, aleluia e aleluia. Uma vez Pedro, que era a tradição dos judeus ter alguns animais como impuro,
E na visão Deus mostrou para ele animais descendo em um lençol e disse: come, Pedro. Pedro disse: não posso comer, o animal é impuro. Aí a voz disse: não tornes impuro aquilo que Deus purificou. Na mente dele, a salvação era só para eles ali. Mas Jesus estava dizendo: não torne impuro aqueles que eu o chamei. Jesus nos chamou, glória a Deus, para uma poderosa obra na sua presença. Você pode dar glória a Deus? Ter compaixão. O capítulo de número 5, irmãos, se você continuar com a Bíblia aberta, o capítulo de número 5, versículo 3 e 4, aos Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4, olha o que a Bíblia diz: mas a imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. O capítulo 5, basicamente, ele vai falar sobre dois aspectos do pecado: sobre os pecados sexuais e sobre o pecado da língua. Nós vivemos um período em que a homossexualidade ela é exaltada nos jornais, é exaltada nas TVs, e qualquer um que falar contra é homofóbico, é discriminador, é alguém que está muito ligado a princípios que já passaram, que já findaram, não é? E às vezes a gente até se espanta com um tamanho crescimento e exaltação de um comportamento. Mas, irmãos, eu lendo um pouco da história, alguns historiadores dizem que esta homossexualidade, ela já era exaltada há muitos anos, desde os tempos, muito antes dos tempos de Paulo, e aflorava naquele tempo de Paulo. Para você ter uma ideia, dos 15 imperadores de Roma, 14 eram homossexuais. Então, era um movimento normal, era algo costumeiro, era algo que não espantava, era algo normal para eles. E quanto mais nos nossos dias, os dias têm se passando e a cada dia há uma exaltação de comportamento. E nós, irmãos, como defensores da palavra de Deus, podem tirar textos, podem fazer em Bíblias inclusivas, podem fazer Bíblia com o nome graça sobre graça, e cuidado quando for comprar, pode fazer o que for, arrancar texto, tirar texto, mas nós continuamos acreditando no princípio da criação de Deus. E Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Esse debate vai percorrer por séculos até a volta de Jesus, mas nós precisamos continuar firmes. Ser firmes não é sermos ignorantes, não, é sermos conhecedores dos princípios que a palavra de Deus norteia sobre a nossa vida. Eu gostei do versículo de número 14 do capítulo de número 5 que eu li. Eu vou até lê-lo aqui na versão NVI, Efésios capítulo de número 5, e o versículo de número 14, que diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Esse texto, irmãos, em que Paulo está dizendo: irmãos, acordem, despertem,
Olhe o que está acontecendo ao seu redor. Os irmãos sabem que todos nós herdamos a natureza adâmica, e isso nos imputa pecado. Não existe nenhum ser humano que possa levantar a bandeira e dizer que não tem pecado. Olha só, eu vou ler um texto aqui em Salmos de número 51. Salmos de número 51. E o versículo de número 5. Se você quiser anotar aí, Salmos 51. E o versículo de número 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. O salmista, ele tinha a mente reconhecendo que nasceu pecador, ou seja, a natureza adâmica, a herança do pecado estava sobre ele, independente da vida que ele iria levar mais na frente. Então, a herança adâmica estava sobre ele. E esta herança, irmãos, o texto é bem claro, produz sono. Essa herança do pecado faz-nos estarmos mortos. Os irmãos sabem que existem dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual é a morte eterna, e tenhamos cuidado. Então, o pecado, ele produz a morte espiritual e nos deixa atolado em trevas, em densas trevas. Vamos ler um texto, 1 Coríntios capítulo de número 10. Deixa a sua Bíblia aberta. 1 Coríntios capítulo de número 10. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 13. 10, 13. Que diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possa suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. O que a Bíblia quer dizer? É que nós não estamos livres do combate. Você pode ser crente, você pode orar todo dia, você pode jejuar 3, 4, 5 vezes na semana, mas sempre você vai estar em combate. Mas a Bíblia diz que ela não virá a tentação sobre você de uma forma que você não possa resistir. Não, Deus colocou limites nela. Você só vai até onde o meu servo possa resistir. E o texto diz: e Ele providenciará o escape. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Ele não vai nos deixar sozinhos nesta batalha. Eita glória! Aleluia! 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 Agora, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu não posso estar, eu gosto sempre de falar, porque o hino brasileiro é um hino muito lindo, é muito bonito mesmo, mas os hinos dos outros países, eles falam de guerra, de ir avante, de batalhar, de lutar e tal. E o hino brasileiro começa, ou melhor, a segunda parte diz: deitado em berço esplêndido. Irmãos, nós não podemos ficar deitados esperando que as coisas aconteçam. A provisão de Deus, ela vem sobre nós, mas aquilo que nós podemos fazer, façamos. Não vamos ficar dando uma de coitadinho, não, porque eu não posso. A Bíblia diz que Paulo recitou em Filipenses:
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Eu quero lembrar aqui aos irmãos de alguns textos interessantes. O livro de Esther, capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4. Livro de Esther, depois de Neemias, antes de Jó. Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13 e 14, diz assim: mandou dizer-lhes: não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou a esta posição de rainha. Esther era rainha naquela época. E se levantou um moço chamado Amã e convenceu o rei a fazer um decreto para exterminar todos os judeus, porque Mardoqueu não queria se dobrar diante dele. Então vamos fazer um decreto para que morram todos os judeus, seja exterminado homem, mulher, animal, o que for, mata tudo. Só que Esther também era judia e não tinha relatado ao rei. E Mardoqueu foi pedir ajuda a ela, e ela disse: olha, eu não posso entrar diante do rei, porque ele precisa me chamar, e já tem mais de 3 meses que eu não sou chamada perante o rei. Aí o rapaz trouxe o recado, e Mardoqueu disse: olha, vai dizer a ela, não fique acomodada aí não, não fique parada aí não, faça alguma coisa, diga a ela, que se ela não fizer alguma coisa, ou de um jeito ou de outro, Deus vai nos dar o livramento, mas se nós morrermos, ela também vai morrer. Olha só, ela tinha o poder de influenciar. Aí quando chegou a resposta, logo depressa ela se levantou e disse: olha, faça orações, jejue todo mundo, ore todo mundo, eu vou entrar. Se ele me matar, bem, se não, eu alcançar o favor do rei, a história vai ser mudada. Então, a mente dela despertou, acordou e viu que era preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa. Lucas capítulo 10, versículo 40. Lucas capítulo 10, olha só. Lucas capítulo 10, versículo 40 e 41. Lucas capítulo 10, versículo 40 e 41. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com este serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta estava distraída. Irmãos, pare para pensar. Muitas vezes nós caímos distraídos com as distrações deste mundo. Sim, às vezes geral. Nós passamos 1, 2, 3, 4, 5 horas, um exemplo, jogando videogame, 5 horas no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais de forma geral, e quando paramos para pensar, aquilo não nutriu a nossa alma, não alimentou o nosso ser. E quando a gente pensa: eita, agora eu vou me alimentar, o sono vem, você deita e dorme. Marta estava do mesmo jeito, distraída, e o essencial estava na sua frente, enquanto Maria estava com os joelhos dobrados, olhando para o Salvador,
Marta estava distraída com os serviços, supostas distrações. Alamasurimicalamaya. Irmãos, não permita que nada tire o alvo, o foco da igreja. O nosso foco, o nosso alvo é Cristo. É Cristo Jesus. Não são as distrações deste mundo, não. Não são. O nosso alvo é Cristo. A nossa bandeira é Cristo. E nós precisamos estar focados nele. Olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Aleluia. Jonas capítulo 1 e o versículo 5. Vamos ler também. Jonas capítulo 1 e o versículo 5. Jonas capítulo 1 e o versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Meu irmão, o navio quase afundando, o povo jogando os bagulho que tinha lá, as malas, o que tinha para ver se não afundava, a tempestade alta, e a Bíblia diz que Jonas correu para o porão e dormia tranquilamente. Tem gente que não percebe, a casa está desabando e ele está nem aí. O pecado está destruindo a sua alma e ele não está nem aí. O pecado já mudou os seus princípios e conceitos há muito tempo e você não está nem aí. Eu ouvi essa semana um vídeo de um famoso teólogo dizendo que a Bíblia precisa ser reformulada, porque existem muitas partes da Bíblia que não é possível aplicá-la nos nossos dias. Então ela precisa ser reformulada, repaginada, dar um novo contexto, dar um novo texto, dar uma nova guinada. Aleluia, glória a Jesus. O mundo está desabando e você não percebe que precisa mudar. Elemento leg, assurimica. Andaleia, suri andalaia, ekanamahaya. Tudo estava desabando e Jonas estava lá dormindo, como diz o hino, em berço esplêndido. Pode acontecer o que for, pode desabar o teto, mas daqui eu não saio. Aí a palavra de Deus vem para nós, capítulo 5, versículo 14: desperta, ó tu que dormes, acorda. Marcos capítulo 14, versículo 37, Jesus estava no monte, quando desceu, olhou para os discípulos, estavam dormindo, e Jesus disse: nem uma hora só, nem 10 minutos, nem 5 minutos, consegue estar firme aqui comigo. Vigiai e orai, porque as lutas vão serem grandíssimas. Desperta! Alguns problemas, irmãos, naquela igreja eram evidentes. Capítulo 4, a partir do versículo de número 17, olha só alguns problemas que tinham lá. Isto, portanto, digo que o Senhor testifica que não mais andeis como também andavam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmão, você não anda segundo a sua cabeça, não. Você sabia que as grandes religiões, as seitas, saíram de dentro das igrejas cristãs? Porque as pessoas querem andar segundo a sua própria vaidade, segundo a sua própria cabeça, o seu pensamento. Eu vi um anjo ali na esquina, e o anjo disse que a doutrina tem que ser essa. Aí sai da igreja, abre outra e cria uma heresia e cuidou segundo a sua própria vaidade. Irmãos,
tudo que estiver fora desta palavra, você não pode acreditar. A própria palavra diz que pode vir um anjo descer do céu, o anjo escrever, e a escrita for contra a palavra de Deus, não merece crédito algum, não merece crédito nenhum. Então, Paulo tinha alguns problemas. Os irmãos eram vaidosos, os irmãos não se entendiam entre si, os irmãos, alguns eram impuros, a impureza tanto da parte sexual como de outras partes. Os irmãos eram mentirosos. Eu vou até ler o versículo de número 25 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 25. 4, 25, meu Deus do céu. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, ou seja, nós estamos enxertados no mesmo corpo. Então acabe com a mentira, era o que o Paulo estava dizendo. E disse mais, depois você lê versículo 28, Paulo disse que entre eles tinha salteadores. E você vai dizer, irmão, que conversa, eu nunca vi. Mas infelizmente, irmãos, nem todos que se disfarçam de ovelhas são ovelhas. E desde os tempos remotos existiam salteadores dentro da igreja. Mas para nós encerrarmos, ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Meu irmão, eu vou encerrar por causa da hora. Fique de pé em nome de Jesus. Que Cristo seja a sua luz, que a sua mente esteja iluminada pelo Cristo Salvador ressurreto. Nesta noite você saia daqui pensando, refletindo e dizendo: meu Deus, desperta a minha vida precisa melhorar um pouco nisso, precisa melhorar um pouco aquilo. E sempre nós precisamos melhorar em alguma coisa, em alguma área da nossa vida. Então, saia daqui certo que Cristo iluminará as nossas mentes. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Boa foi esta palavra, irmão. Palavra de reflexão. E eu, no ensaio do Levita, dizendo aos irmãos que muitos crentes, que se diz crente, dá mau testemunho em negócios. E às vezes a pessoa diz: não quero um negócio com crente. Quando a pessoa vem dizer isso, é porque o negócio foi sério. E isso dói entre nós sentimos. E Jesus como fica, né, irmãos? Então que nós estamos daqui para nos aperfeiçoar naquilo que estamos falhando. E a Bíblia é categoricamente bem clara. No dia a dia que a gente vive, trabalha, estuda, no colégio, escola, os comportamentos que nós temos que ter para as pessoas olhar para nós e dizer assim: agora eu vou ser crente. Aqui eu vejo que aquela pessoa é uma pessoa direita. E eu comentava com os irmãos, o irmão começou a fazer comentário no ensaio, dizendo: trabalhei numa empresa que muitos saíram, irmão, e o patrão disse: não envergonhou, mas disse que tinha de dizer. E aí, quem é crente trabalha junto numa empresa e sente: meu Deus, aí fica triste, né? Felizmente, a palavra vem para nos aperfeiçoar, para que não caia nessas fraquezas. Vamos convidar o nosso presbítero Janizo, orando e impetrando a bênção apostólica para nos despedir em paz de nossas casas. Alguém que quer se ajudar nessa noite, dobrar o joelho para Jesus, confessando a sua vida para Ele. Esta é a oportunidade boa quando o irmão vai orar, amém? A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para toda a igreja, né? Nós vamos orar no nome de Jesus. Amado e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, aleluia, pelo que o Senhor é, pela grande salvação, pelo perdão, pela sua graça, Senhor,
aleluia, por este momento precioso. Oh, meu Senhor, que ouvimos a sua palavra, a mensagem, o ensinamento genuíno da sua palavra. Continue operando, Senhor, através do seu poder, do seu Espírito Santo, Senhor, aleluia, em cada vida, em cada coração, e preparando mais cada um de nós, meu Senhor, para o arrebatamento da igreja. Grande Deus, é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do nosso amado Espírito Santo seja com todos nós, e vamos dizer amém, no nome de Jesus. Não esqueça, irmão, a cantina está ali esperando. Tem uma sopinha quente, gostosa. Contribua aí com a cantina que estamos cooperando.